Olá, tudo bem? Gostaria de fazer hoje uma reflexão com você sobre a bajulação de Satanás e a sinceridade de Jesus, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27. O texto diz: "Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo." Diariamente nós somos desafiados entre seguir o padrão do mundo ou servir a Deus. Ficamos então entre a bajulação de Satanás e a sinceridade de Jesus. E sim, é isso que eu estou afirmando. Satanás é um bajulador. E a sociedade atual, ela exige ser bajulada. É a era da revolução afetiva, como está sendo chamada. Philip Rieff, um dos maiores sociólogos do século XX, no seu livro O Triunfo da Terapêutica, denomina o ser humano atual de homem psicológico, cuja maior preocupação existencial é ser agradado. O homem psicológico, ele vive pelo evangelho da autorrealização. E ele coloca o seu bem-estar acima de qualquer coisa, inclusive acima do bem comum. A afetividade é o centro da sua vida. Sendo assim, a sociedade atual é um campo excelente para a ação de Satanás, que é um exímio bajulador. Bajulador é alguém que parece ser amigo, finge ter boas intenções, é extremamente simpático, solícito, um ser encantador e agradável. Mas na verdade, bajulador é alguém covarde, cruel, manipulador, interesseiro, egoísta, alguém pernicioso ao meio. Na realidade, quer apenas se beneficiar com a situação e com as pessoas. Quando não precisa mais se utilizar das pessoas, normalmente descarta. Usa e descarta. Satanás é um bajulador. Ele esconde tudo aquilo que tem de pior e apresenta apenas as vantagens em se adotar um estilo de vida que busca somente a autorrealização e o bem-estar. Foi assim que ele agiu no Éden, de forma encantadora e agradável. "É certo que não morrereis." Gênesis 3:4. E continua ainda hoje tentando nos seduzir a levar uma vida independente de Deus e omitindo os custos dessa decisão de viver de forma individual e narcisista. Olha, pode fazer o que você quiser, porque no final tudo vai ficar bem. Essa é uma das características do pecado. O resultado final dele é o oposto do que foi prometido. Por exemplo, um caso extraconjugal é para ser apenas uma aventura romântica. Mas o resultado final será dor, sofrimento, não só para as pessoas envolvidas, mas para aquelas pessoas do entorno, terceiros também. Como diz Provérbios 20:17, a comida obtida com mentiras é saborosa, mas depois a boca se enche de amargura. O alto custo de uma vida longe de Deus não é mencionado por ele, muito menos o custo final, que é o da condenação eterna. Mas se Satanás é um bajulador, Jesus é sincero. Jesus é absolutamente sincero ao descrever o preço de ser cristão. Ele não tem nenhum receio de descrever o que é preciso para segui-lo. Porque segui-lo exige que se despreze tudo mais o que o mundo oferece. É uma vida de renúncia total. É necessário fazer uma opção radical por Jesus e pela nova escala de valores que ele propõe. Por isso ele pede que calculemos os custos antes de tomarmos essa decisão de segui-lo. No versículo 28 do capítulo 14 de Lucas, Jesus pergunta: qual de vocês,
se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? A decisão não pode ser apressada. Jesus está dizendo, olha, pensem bem antes de me seguirem, porque não será fácil. É doloroso ser cristão. E Jesus é absolutamente sincero com relação a isso. Seremos perseguidos, seremos ridicularizados, seremos ofendidos, discriminados, alguns perderão inclusive a própria vida. Mas se Jesus é sincero quanto à questão do custo em ser seu discípulo, também deixa clara a recompensa por essa decisão. Ele diz que nesse mundo nós teremos aflições, mas nós não precisamos ficar com medo por causa disso, porque Ele estará conosco em todas elas. Seguir a Jesus não é uma vida só de renúncia e sacrifícios. Com Ele nós encontramos paz, liberdade, sentido para viver e o melhor de tudo, a vida eterna. Ele já venceu o mundo, já venceu a morte. Então fuja dos bajuladores, porque eles não querem o seu bem. Querem apenas se aproveitar de você e depois descartá-lo, deixando-o acompanhado apenas de ressentimento, dor, amargura. Entregue sua vida a Jesus, que além de palavras, provou o seu amor por você, por mim, por todos nós, enfrentando a cruz no Calvário e pagando um alto preço pela nossa salvação. Seja liberto desses valores fúteis e passageiros do mundo. Alguém tão verdadeiro e amoroso como Jesus certamente é digno de ser seguido. Que Deus nos abençoe.